Oi, pessoal do sexto ano A, estou aqui novamente para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, composição da matéria, página 329 a 337. Composição da matéria. Podemos considerar a matéria como sendo tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, vamos pensar num lápis. O lápis tem uma massa, que é um peso, e ele ocupa um lugar no espaço. A matéria é formada por pequenas partículas, designadas átomos, e podem se unir de várias maneiras, formando moléculas. O que são as moléculas? As moléculas dão origem a diferentes compostos, e esses, por sua vez, originam as substâncias e misturas. O que são substâncias puras e misturas? Uma substância pura é formada por um único tipo de espécie química, ou seja, sua composição e propriedades são fixas. Uma mistura contém mais de um tipo de componente e, por isso, sua organização é variável. Desta forma, só podemos distinguir uma substância pura de uma mistura ao conhecermos sua composição. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quis dizer aqui. Vamos lá. Ao compararmos um copo com água e um copo com açúcar dissolvido, nossos olhos não percebem nenhuma diferença. No entanto, se ingerirmos o conteúdo dos dois copos, notaremos que um é uma substância pura e o outro é constituído por uma mistura. O copo só com a água, ele é uma substância o quê? Pura, porque é formado por um único tipo de espécie. O copo com água e açúcar, ele já é o quê? Uma mistura, porque ele contém mais de um tipo de espécie de componente. Substâncias puras. Uma substância pura é o conjunto de apenas uma espécie química, ou seja, ela não é misturada com outras, que foi o que eu disse lá no exemplo da água. Vamos utilizar a água como exemplo. Água, H2O, é reconhecida por suas características e propriedades específicas deste material. Nos ajudam a identificá-lo. As principais propriedades da água são a densidade, que ela tem 1 grama por centímetro cúbico, o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, que são 100 graus Celsius. Quando um material possui propriedades físicas e invariáveis, em toda sua extensão, dizemos que se trata de uma substância pura. Vou voltar no slide, gente. Por exemplo, a água, ela não vai mudar nem a densidade, nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição. Então, ela é considerada o quê? Uma substância pura, porque as suas propriedades são fixas e invariáveis, elas não mudam. Ao colocarmos sal de cozinha e cloreto de sódio, NaCl, dentro de um copo com água e mexermos, ocorrerá uma mudança. Claro, essa água vai deixar de ser uma substância o quê? Pura, ela vai conter sal de cozinha e o cloreto de sódio. O resultado é um produto com densidade intermediária entre a da água e do sal. Isso ocorre porque a água deixou de ser uma substância pura e se tornou o quê? Uma mistura, porque agora eu tenho água e sal. Ao tentar congelar essa mistura de água e de sal, você perceberá que a temperatura de fusão será menor de 0 graus Celsius e que também essa mistura não entrará em ebulição a 100 graus Celsius. Mais calor será necessário para evaporar o produto. O que eu quis dizer?
que se a mistura é pura, ela é só água, a densidade dela não muda, ela vai estar entre 0 e 100 graus. Quando eu peguei essa água e misturei com o sal e for tentar congelar essa água, ela só vai congelar numa temperatura menor que 0 graus. E ela também só vai entrar em ebulição numa temperatura o quê? Maior de 100 graus. Então, quer dizer que isso foi alterado. Se isso foi alterado, ela deixou de ser uma substância pura, ela passa a ser uma mistura. Substância pura simples e compostas. As substâncias puras são classificadas como simples quando em sua composição há átomos de apenas um elemento químico. Eu mostrei aqui, ó, o gás hélio, o gás oxigênio, o fósforo e o enxofre. Aqui eles só estão compostos por quem? Por um único elemento químico. Não existe elementos químicos diferentes. Substância simples, pura, simples e composta. O arranjo de átomos de 2 ou mais elementos químicos formam as substâncias puras compostas. Água, ácido clorídrico, dióxido de carbono, e etino. Vocês estão vendo que aqui a gente tem mais de uma misturazinha, ó? Então, ela é pura, mas ao mesmo tempo ela é o quê? Composta, porque eu vou ter alguma outra coisa associada com elas. Misturas. Uma mistura corresponde à junção de 2 ou mais substâncias puras, que são chamadas de componentes. Ao contrário das substâncias puras, suas propriedades não são fixas, eu já falei lá atrás, pois depende da proporção dos componentes na mistura. Veja como a densidade, uma propriedade física, varia conforme a quantidade de sal misturado com a água. Aqui a gente tem porcentagem de sal, massa e total da mistura. E aqui a gente tem a densidade em grama por centímetro cúbico a 20 graus. Uma massa só, eu tenho essa densidade. Se eu pegar 8, eu já estou... Vocês estão vendo, ó, que quando vai mudando a porcentagem de sal na mistura, a densidade também vai fazendo o quê? Vai se alterando. Sendo assim, a adição de água e sal em qualquer proporção possui densidade variável. Por isso, não podemos classificar a mistura nem como água, nem como sal. Então, aqui eu fui misturando o sal dentro da água. Conforme eu ia aumentando a quantidade de sal, a densidade da mistura também ia se alterando. Sistemas homogêneos e heterogêneos. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam os componentes em apenas uma fase. Por isso, as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Aqui eu tenho o ar que respiramos e o álcool comum, que são misturas o quê? Homogêneas. Quando visualmente percebemos mais de uma fase, então a mistura é classificada como heterogênea. Aqui a gente volta, desculpa. Aqui a gente observa a diferença, ó, dá para a gente ver a água e o óleo. Aqui também dá para a gente ver que tem água e areia. Quando a gente consegue observar isso aqui é uma mistura o quê? Heterogênea. Volta lá. Aqui no ar que a gente respira e no álcool comum, a gente não consegue observar esta diferença a olho nu. Então, esse sistema aqui são misturas o quê? Homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre 2 ou mais substâncias. Elas apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma fase, monofásica. Isso ocorre porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução.
que é o exemplo que eu disse da água com sal, da água com açúcar. Elas são homogêneas, porque quando elas se dissolverem, a gente não vai conseguir observar a diferença entre só água e sal ou água e açúcar. Exemplos, eu citei aqui, ó. Copo de água com açúcar, era uma mistura homogênea, líquida. Cadeado de latão. Embora não se consegue ver, o latão é feito a partir de uma mistura entre cobre e zinco. Então, ela também é uma mistura homogênea sólida. Por quê? Porque eu não consigo observar essa mistura entre o cobre e o zinco. E o ar, que é uma mistura gasosa e que a gente também não consegue ver as partículas, as misturas que estão neste ar. Misturas heterogêneas. O mesmo não acontece com misturas heterogêneas. Neste caso, é nítida a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Apresenta duas ou mais fases, polifásica. Exemplo, água com óleo. É uma mistura heterogênea líquida e a gente consegue observar a olho nu quem é a água e quem é o óleo. Ouro e areia também é uma mistura homogênea, sólida. E a gente também consegue distinguir quem é o ouro e quem é a areia. Não existem misturas heterogêneas gasosas. As misturas heterogêneas são aquelas misturas que possuem duas ou mais fases e que podemos distinguir com facilidade essas fases. Fase é a denominação dada a cada uma das partes que compõem a mistura. Dependendo do número de fases, as misturas heterogêneas podem ser classificadas em bifásicas, duas fases, água e óleo, trifásica, 3 fases, o granito, polifásica, mais de 3 fases. Mistura com 4 fases observáveis, óleo, areia, água e serragem. Resumindo, a gente tem uma matéria, tem o sistema heterogêneo, que é mais de uma fase, o sistema homogêneo, que é só uma fase. O heterogêneo, a gente tem as misturas heterogênea, substância pura em 2 ou mais estados físicos diferentes. Homogênea, uma só fase, a gente tem a mistura homogênea, que é uma solução, e a substância pura. Eu estou deixando aqui para vocês alguns exercícios de casa, da página 332 a 335, a experiência da página 334. A gente vai realizar assim que retornar. Esses referidos exercícios podem ser feitos na apostila ou no caderno, se não tiver espaço. Qualquer dúvida, vocês me encaminhem um e-mail, coloquem lá no assunto, 6º ano A, Ciências, professora Regina. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!